Pessoal, ontem teve episódio 76 de Pokémon Horizon e hoje é dia de análise. Eu vou começar a fazer assim, toda sexta-feira episódio novo, no sábado ou na sexta-feira mesmo episódio de análise. E já adianto que esse episódio foi muito bom, teve referências ao Ash, à equipe Rocket, temos informações sobre o Entei e muito mais. É um episódio que vale a pena e vamos ver tudo isso agora. Começando com o personagem principal desse episódio, que é o Sodayo. O Sodayo, no caso, muita gente até pensou que ele era pai da Molly, porque ele tem um jeito assim mais de velho. Porém, ele é só 2 anos mais velho que a Molly. A própria Molly fala, ele só é 2 anos mais velho que eu. A gente vê que rola aquela química entre o Sodayo e a Molly. Do mesmo jeito que rola entre o Freedle e a Orla, pois já foi confirmado nos vazamentos do Terralicker e em outras informações que o Freedle tem 20 anos e a Orla tem 18. Então podemos sugerir que o atual Sodayo e a atual Molly tem 20 anos o Sodayo e 18 a Molly. Ou seja, rola aquela química do Sodayo com a Molly do mesmo jeito com o Freedle e a Orla. Mas muita gente vai falar, a Molly odeia o Sodayo. Calma que eu vou mostrar aonde isso tudo acaba, beleza? Primeiro ponto, vamos falar da verdade envolvendo esse episódio. Porque o Sodayo, ele é um personagem que fala mentira e fala a verdade ao mesmo tempo. Você quase nunca sabe quando ele está dizendo a verdade ou mentira. No caso, a Molly sabe a verdade. Ela sabe quando o Sodayo fala a verdade e fala mentira. E no caso, na revista do Sodayo, que eles estavam lendo aqui, falava de um Pikachu de 100 faces. Um Pikachu de 100 faces. Você já viu um Pikachu de 100 faces? Eu só me lembro de um Pikachu que pode ser considerado de 100 faces. Que no caso é o Pikachu do Ash. Olha aqui, o Pikachu do Ash fez várias referências a vários Pokémons fazendo mímica. Então o Pikachu do Ash pode ser considerado o Pikachu de 100 faces, pois ele fez a face de vários Pokémons, inclusive a dele mesmo. Então essa foi uma referência sutil, a do Pikachu de 100 faces ao Pikachu do Ash, que é o único Pikachu até hoje que faz mímica. Já a segunda imagem é essa daqui, no caso, onde o Sodayo mostra uma imagem da Molly mais nova. Ela não gostava meio que do penteado do cabelo dela na época, não sei. Ela tinha um pouco de vergonha da inexperiência dela. Tanto é que ela fala pra Chansey descer pancada no Sodayo. E o Sodayo, e no caso o Inaut dele, sai voando igual a equipe Rocket. Até que parece que ele brilha no horizonte. Podia até ter colocado a legenda Sodayo e o Inaut decolando de novo. Ia ser fenomenal. Então, além da referência do Ash, tivemos referência à equipe Rocket. E não é só isso. O Pokémon Horizon já vem mostrando vários indícios que Pokémon Jornadas e Pokémon Horizon é o mesmo universo. Como a Enfermeira Joy de Pokémon Jornadas, que é a mesma de Pokémon Horizon. Esse personagem aqui que apareceu em Pokémon Horizon, na parte do Curry, é o mesmo que apareceu quando o Ash e o Gol também de noite fizeram Curry. Então, a gente tem várias referências ao Ash em Pokémon Horizon. São pequenas referências, sutis referências. Inclusive, alguém já fez o modo História de Powder. Já falei isso em alguns vídeos. Tanto no caso o Arven já teve o Pokémon dele curado, como no caso Koraidon e Miraidon já foi feito a história deles. Tudo isso envolvendo o modo História de Powder, também de Kitakami, porque o Ogerpon já teve o arco dele feito. Tudo tá envolvendo que alguém fez esse modo História, esse arco. E pode ser o Ash. Então, pessoal, é possível que o Ash apareça uma hora ou outra no anime, em alguns episódios especiais. Não quer dizer que ele vai voltar, mas ele pode aparecer em pequenas aparições, o que eu gostaria bastante. Então, alguém está fazendo o modo História de Powder. Sem contar que os diretores já falaram que Pokémon Horizon não vai focar no modo História de Powder. E agora, o segundo ponto é as mentiras. Como eu disse, o Sodayo, ele fala mentiras e verdades. Você quase nunca sabe qual é qual. Como essa que ele falou que a Molly construiu um barco super rápido que deu a volta nas estrelas. É um negócio fora de série pra você pensar. Você já meio que percebe que é mentira. Porém,
Nem sempre isso que ele fala, que aparenta ser mentira, é mentira. Como no caso, quando ele fala do Landlow. Ele fala, o vovô Landau, o Landlow no caso pra gente aqui traduzido, na verdade ele tem um corpo de aço incrivelmente forte por baixo das roupas. Tanto é que depois a Liko, o Roy e a Dot vão ver e duvidam muito, mas a gente sabe que ele tem. A gente sabe que o Landlow ele é uma referência ao All Might. O Landlow ele é o Might G. Então a gente teve essa referência em Pokémon Jornadas. Então essa parte que o Sodayo falou do Landlow é verdade. Então por isso a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Pois ele fala algumas coisas, como o Landlow ser um cara fortão, um corpo de aço. Ninguém vai acreditar aquele velhinho desse jeito. Mas é verdade. Então tem verdade e mentira. Todas as conversas dele são difíceis de acreditar. Porém vai ter sempre verdade e mentira ali. E por último, que a gente tem que falar, os dois últimos pontos, é a relação, como eu falei, do Molly e do Sodayo. No caso, o Sodayo, pessoal, olha aqui, isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante. A Molly, ela fica irritada com o Sodayo, quer bater nele. Mas isso porque o Sodayo já contou muita mentira pra ela, já meteu ela em apuros, porque ela era uma garota ingênua na época, ela já passou muita vergonha. Então, ela tem esse pouco de ranceio do Sodlow. Porém, a gente vê que apesar de ela ter um pouco de raiva por tudo que o Sodayo fez pra ela, vou passar essa parte aqui só pra mostrar a parte final. A gente vê aqui, ó, nessa parte que a Molly gosta do Sodayo. Ela não tá com raiva dele. Ela não tá com ódio dele. Ela fala até com um jeito carinhoso. Então, a Molly é aquela pessoa, ela e o Sodayo gosta dela, e ela é aquela pessoa, ela odeia e ama o Sodayo ao mesmo tempo. Então, rola aquela química entre o Sodayo e a Molly, do mesmo jeito da Orla e do Friddle. É lógico que Pokémon Horizon não vai ficar explorando muito essas relações de homem e mulher, mas tem sim romance entre a Orla e o Friddle, e no meu ponto de vista, a Molly e o Sodayo. É interessante ver que o Sodayo já fez parte dos Raijin Volt Takers, né? Ele já foi um membro dos Raijin Volt Takers. Esse episódio foi focado também, é um episódio filler, foi focado no Parigiraf e outros Pokémons também. É um episódio filler, porém com muitas informações importantes do canon da história principal de Pokémon Horizon. E a última parte, vamos falar sobre o Entei. No caso, ali que o Roy Adot pergunta sobre o Entei, ele fala, se for sobre o Entei, eu ouvi dizer que recentemente alguém viu ele em Asag City, na região de Zoto. Para quem não sabe, a Asag City, a região de Zoto, é Olivine City, que é a versão que veio pra gente aqui. Que no caso, é a mesma cidade natal do Landlow, onde que ele vai voltar. Então, o próximo episódio, que eles vão procurar mais sobre o Entei, é um episódio filler e ao mesmo tempo canon, digamos assim, principal com a história, é o foco de Asag City com relação ao Entei. E como eu disse, a Molly falou, nessa parte o Sodayo tá falando a verdade. Por que ele tá falando a verdade? Porque ela já descobriu. Toda vez que o Inaut fala com vontade, o nome dele, Inaut, ele fala assim na versão, o nome dele em japonês é diferente, mas toda vez que ele fala com vontade, com força, é porque o Sodayo tá dizendo a verdade. Quando ele fala de uma forma mais leve, é porque o Sodayo tá dizendo a mentira. E um ponto interessante, naquela parte que a Chance bateu e o Sodayo e o Inaut saíram voando, que lembraram a equipe Rocket, também fez relação ao Wobbuffet da equipe Rocket. Porque o Inaut é a pré-evolução do Wobbuffet. Então o Sodayo com o Inaut, voando, decolando, é uma referência ainda maior à equipe Rocket, porque ele tem um Pokémon que evolui para o Wobbuffet, o que eu acho bem legal. E o próximo episódio, como a gente sabe, já vai continuar a busca pelo Entei. Ainda não é o episódio do Entei, o 77, que é o próximo, é voltando para Asag City, que é o passado do Landlow, tudo, dos filmes e tal. Porém, no 78 já é o foco na batalha contra o Entei. E se vocês gostaram das análises do episódio, eu vou trazer toda sexta ou sábado aqui pro canal, beleza? Então, pessoal, falou, fui!